Vocês vão para frente do gráfico, vocês analisam o que é que tá tendo, ó. Ó, tá tendo uma tendência de baixa e começou a lateralizar. Então, pô, esse é o tipo de cenário que o Eric ensina para operar? Não é. O que é que vocês vão fazer? Vou para outro gráfico. Mas eu não quero colocar o hábito em vocês de, eu tenho que ficar procurando gráfico, eu tenho que ficar apertando. Não é desse jeito. Entendeu? No máximo, vocês deixam uns 4 gráficos assim, porque vocês cansam de ver até em live mesmo, né? Quem acompanha a live por tempo vê que quando eu invento de ficar com vários gráficos abertos, a gente não aproveita o gráfico de verdade. A gente não aproveita. Por quê? Para pensar, né? Você é só uma pessoa, você só tem 2 olhos, e normalmente os seus 2 olhos tem que estar focados em um gráfico só. Aí a partir do momento que vocês entram para frente do gráfico e fica naquela. Primeiro que vocês não estão operando, vocês não estão sendo analista gráfico, vocês estão sendo mais um especulador que está ali querendo entrada para ganhar dinheiro. Se você é um analista gráfico, o que é que vocês vão fazer? Vamos analisar. O primeiro, eu percebo que eu estou operando com muitos gráficos, eu já vou diminuir a quantidade. Eu vou buscar fazer o que? Vou analisar o que é que o preço está me dizendo. Ó, aqui teve o que? Uma tendênciazinha de alta. Teve um topo duplo, né? Que eu ensino bastante para vocês. Ó. Topo duplo fez o que? A quebra da tendência. Fez um topo duplo, quebrou. Então, o que é que acontece a partir daqui? O gráfico está sendo impulsionado para baixo, está na tendência de baixa. Onde é que tem um alvo mais próximo? Os alvos mais próximos, ó, tem um aqui que já foi liquidado, tem outros lá para baixo. Então, você sabe que o preço tem um certo interesse de querer descer até o final do movimento. Então, vocês já sabem, pô, já tem um alvo lá embaixo. O que é que vocês vão fazer? Ó? Agora eu vou vir para micro e vou marcar para esperar um melhor posicionamento. O que é que está acontecendo? Está tendo uma quebra de baixa. Então, a partir daqui, qual é o correto? Ó? Vocês vão simplesmente esperar o gráfico da entrada, entendeu? Vocês não tem que caçar, ela não vai, o gráfico não vai fugir de vocês, o gráfico não vai dizer, vocês não podem mais fazer entrada porque agora é minha vez, não. Ele vai dar entrada para vocês, então vocês têm que aprender, né, a ter paciência, tá bom? Não é só vir para cá e que eu tenho que aprender estratégia que eu vou fazer dinheiro, irmão, você vai ser um perdedor, entendeu? Você tem que vir para frente do gráfico e esperar ele te dar entrada, vocês veem, ó, abrir o gráfico. Tô em paz aqui. O que é que eu vou esperar? Tô vendo aqui as regiões de força. Aqui tinha um fundo alinhado. Vocês estão vendo aqui que eu ensino também. Ó, tem um fundo alinhado, então o fundo alinhado joga o preço para cima. Então a partir daqui, ó, teve a quebra. Quem foi a velhinha que quebrou? Foi essa daqui, ó. Essa velhinha bem aqui que quebrou essa região de força. Então aqui, ó, vocês já sabem, aqui tem a região de força, ó, Eric. Por que eu prefiro pegar velas que quebram, né? Um fundo alinhado? Porque para pensar, né? Uma vela, um exemplo, para quem não sabe o que é uma vela de comando, vou fazer todo o exemplo aqui para ficar mais fácil. Depois eu vou passar para aquele conceito. Só estou explicando para vocês mesmo as premissas, né? O que eu uso, o que eu costumo usar inicialmente antes de operar. Eu procuro entender o gráfico. Vocês têm que compreendê-lo e esperar ele dar entrada. Vocês não tem que ficar caçando. A partir do momento que vocês entram no modo caça, vocês não estão operando. Mas voltando, né? Ó, aqui tem uma vela de comando. Por que ela é uma vela de comando? Porque ela não tem pavio na parte inferior e tem pavio na parte superior. Então, ela é uma vela de comando verde. Então, ela é uma vela de comando de alta. A partir daqui tem uma vela de comando. Chega uma vela normal, né, uma vela de venda e quebra esse comando. Essa vela aqui já é uma vela de força. Tudo bem, Eric. Ela é uma vela de força porque ela quebrou um gatilho de força da compra. Mas por que eu não gosto de me apoiar só nesse tipo de vela? Porque, cara, ela só teve força de quebrar um comando, entenderam? Só teve força de quebrar um comando, então, pô, se ela só teve força de quebrar um comando, na minha opinião, ela não é tão forte. Então, por isso que eu prefiro as velas que quebram essas bases de estrutura aqui, ó. Porque essas velas que quebram a base, porra, pra quebrar uma base dessa, ela tem que estar com muita força. Então, a partir daqui, você já sabe que, porra, é uma região de muita força do gráfico mesmo de venda. Então, cara, vocês já vão ficar focado mais nessas regiões aqui, ó. Entendeu? Sempre marcando certinho, vendo as regiões que fez a quebra aqui, pronto. Região de vela de força, marquei. Eric, agora eu quero fazer entrada. Não, vocês não vão fazer uma entrada. O que é que vocês vão esperar? Sempre, né? Da forma que eu ensino o topo duplo lá. Vocês sempre vão esperar o quê? A quebra. O preço vem, faz 1, 2 toques, quebra para cima da linha, ela vai vir buscar região de mais força para vir buscar a zona e depois continuar a quebra. Isso é um padrão. Porque você sabe que vai acontecer isso? Porque acontece isso toda hora. Uma hora ou outra ele vai fazer a quebra e vai querer vir buscar. Entendeu? Não tem como prever, você não sabe, irmão. Isso é padrão. O gráfico ele se mexe assim. Vocês falam que
tá? Vou quebrar um negócio que muitas pessoas têm na cabeça. Que às vezes realmente a gente toma loss, fica difícil de operar, mas depende muito da nossa mente no dia, porque o gráfico em si ele foi desenhado por um homem. Isso daqui que vocês estão vendo foi um homem que desenhou a forma das velas se movimentar para indicar se está numa alta, se está na baixa. Então, querendo ou não, ele repete padrões. Entendeu? Foi um cara que desenhou isso daqui. Então vocês têm que tirar da cabeça de vocês que o gráfico é algo muito complexo, né? Primeiramente, que o gráfico é algo muito complexo, que algo é muito difícil, porque a partir do momento que vocês têm a crença que o negócio é difícil, que o negócio não dá, que de jeito nenhum vocês vão conseguir ter uma boa análise, assim será feito. Porque a gente tem a nossa boca para profetizar coisas na nossa vida. A partir do momento que você, né, alimenta o pensamento, você usa a sua boca para falar e assim vai, irmão, assim vai acontecer, porque você tá fortalecendo suas crenças para você ser um merda, entendeu? Então vocês têm que ir sempre ir com a mente de vencedor. Ah, vou ter um o tempo todo, não. Você tem que ir com a mentalidade que você vai dar seu melhor. Porque a partir do momento que você vai para frente do gráfico e vem com a mentalidade de que eu vou perder dinheiro, que isso, aquilo, irmão, assim será feito, entendeu? Isso é um fato. Com certeza, quero ver. Com quem aqui da live nunca aconteceu isso? Quero ver vocês falar que ficou antes de operar ficou pensando de medo. Que eles têm que parar, né? Uma coisa que a gente tem muito costume é de só olhar o dia. Se hoje foi o dia ruim, caralho, fudeu, minha vida acabou a partir daí, né? A gente tem muito essa mania. Mas vocês têm que aprender a olhar o processo inteiro. Ontem foi stop, tal foi stop, foi stop, foi stop. Mas você para e pensa antes de tomar qualquer decisão precipitada. Porra, cara, com quanto eu tava, com quanto eu comecei. Às vezes, se vocês não têm uma motivação forte por vocês mesmo, porque às vezes a gente é assim, né? A gente é meio foda-se pra gente. Tenta ter uma muleta emocional, que, pô, se eu fazer isso, no caso, chega pra uma mulher sua, parente, alguém que você coisa, e chega assim, ó, se eu fazer isso, tá indo de contra você. Porra, tu vai se cobrar bem mais do que seria que quando você estopar, tu vai falar, porra, se eu não seguir gerenciamento, eu vou estar sendo contra a promessa que eu fiz pra fulano. Às vezes a pessoa pensa, se eu quebrar o gerenciamento aqui, como é que eu vou dar um futuro melhor para meus filhos? Se eu quebrar o gerenciamento, como é que eu vou fazer algo melhor? Então vocês têm que procurar algo para se apoiar. Se vocês não conseguem, né? Ou não se esforçam o suficiente para se segurar, porque família, se a gente parar para pensar, né? Diz aí, alguém tá botando uma arma na cabeça da gente dizendo, vai, porra, opera. Agora é o seu momento. Não, continua. Ninguém tá fazendo isso com a gente. Entendeu? Ninguém tá ali te pressionando, te forçando a apertar o botão, simplesmente você vai lá e faz. Então, cara, o segredo, né? Estopou. Mas o gráfico vai ficar bom. Mas, cara, quando você estopou, você sabe que você tá em um momento de. Como é que eu posso explicar? Um momento de um momento sensível. Você tá sensível a qualquer coisa. Porra, até se alguém falar baixo com você em um tom um pouco mais alto, você já vai achar que tá gritando com você. Vai querer revidar. Então, pô, se você sabe que eu estopei, minha mentalidade foi ruim, então você tá no modo que você tá no modo de alerta. A partir do momento que você tá no modo de alerta de ativo o quê, ó? Estopei, tchau gráfico. Mas eu tenho que estudar. Não, amanhã eu estudo. Meu conhecimento não vai sumir da minha cabeça se eu não estudar hoje, porque eu estopei. Entendeu? Claro, você tomou o celular, você vai analisar a sua entrada e ver onde é que você está errando. Senão assim não tem, né? Melhora. Mas a partir do momento que você estopou, você viu o seu erro, você conseguiu reconhecer seu erro, cara, você já está feito. A partir do momento que a pessoa consegue identificar os próprios erros, ela já está meio caminho andado. Você identificou o seu erro, irmão? Meu erro foi esse. Tudo bem, amanhã não erro. Pega um caderno, ou então, para quem tem costume, eu mesmo gravo na minha mente, mas tem pessoas que é melhor com o caderno, anota, ó. Eu errei nisso, 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 amanhã eu vou fazer diferente. Sai do gráfico. Mas eu tenho que. Sai do gráfico. Mas tá. Não, tenta não operar, porque você sabe. Se você sabe, se você se conhece, pô, se eu abrir o gráfico, eu vou entrar, eu sei que eu vou querer fazer isso. Primeiro, você já reforçou, né, a crença. Segundo, se você já reforçou, assim será feito, assim você vai querer fazer. Então, meio que você tem uma visão de você mesmo fazendo algo antes de você fazer, mas sua mente vai se esforçar para fazer aquilo que você viu antes. Então, por isso que tem aquele negócio, né, de mentalizar e etc. É a mesma coisa. Então, isso serve tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins. E é mais fácil, e você percebe que para fazer a coisa errada é mais fácil do que fazer a coisa certa. Por quê, né, velho? Porque a gente se esforça em fazer a coisa errada com mais facilidade e a coisa certa a gente não faz. Entenderam? Então, a pessoa tem que juntar esse tanto de coisa para evitar, cara. Eu sei que eu sou ruim de seguir um stop. Cara, estopou, você sai do gráfico.
Sai do gráfico e deu, entendeu? Não precisa ficar forçando entrada, não precisa ficar se forçando a nada, porque não tem ninguém colocando arma na sua cabeça. A mesma coisa, exemplo, alguém te faz uma oferta, ah, eu vou te dar tanto, tanto X. Se você quiser chegar na pessoa, ó, a gente pode conversar assim, amanhã eu falo pra você, primeiro eu vou pensar, tá? Vou me esclarecer um pouquinho, mas não, a pessoa já fica naquela, não, porque eu tenho que responder agora, porque agora é o momento. Cara, se a pessoa tem interesse, a pessoa vai querer voltar lá para poder resolver com você a mesma coisa. Se você tem um conhecimento, amanhã o gráfico tá lá para te dar seu dinheiro e te proporcionar mais dinheiro. Então, você só tem que compreender isso, cara, que não é difícil. Segurar o stop é só não fazer, ah, estopei, tá bom. Sai do gráfico e deu, entendeu? Não é algo muito difícil. Só que a gente acaba dificultando, né? As coisas que era para ser simples, a gente dificulta.